paz de Deus para toda a Irmandade. Meu nome é Dani e venho, através desse áudio, gravar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, há um tempo atrás eu estava passando por uma prova, há uns dias atrás, né? E eu pedi a Deus, falei, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. A gente passa por prova, mas eu queria entender se eu estava fazendo alguma coisa que estava desagradando a Deus, entendeu, irmãos? E aí eu busquei a Deus e falei com Deus, Senhor, me mostra. Me mostra por sonho, que o Senhor fala muito comigo em sonho, mas me mostra. Porque se eu estiver desagradando ao Senhor, eu preciso saber em que eu estou desagradando. E assim eu orei e pedi a Deus, né, irmãos? Eu fui deitar e eu tive um sonho. E no início, irmãos, eu não entendi nada desse sonho. Eu sonhei que eu estava num ônibus e tinha mocidade nesse ônibus. E uma irmã, ela dirigia esse ônibus. E o diferencial desse ônibus era que esse ônibus, irmãos, ele não tinha o vidro nas janelas. As janelas eram sem o vidro. Então, no mundo, tudo que estava do lado de fora tinha contato com o lado de dentro, contato assim, era exposto do lado de dentro, entendeu? E não tinha essa proteção desse vidro. E aí eu sentei com meu esposo, meus filhos, e fiquei ali tentando entender por que eu estava naquele ônibus, sendo que ele era só jovens e só a gente que era casado que estava ali. Fora a irmã que estava dirigindo, mas ela estava dirigindo, levando a mocidade. Mas aí chegou uma menininha, por volta de uns 9 anos, voando pela janela. Eu levantei e eu fiquei encantada com ela. Fiquei olhando no fundo daquele ônibus, olhando para aquela janela, aquela menininha fazendo de tudo para chamar nossa atenção. Ela fazia cambalhota, ela estava voando, não tinha asas, era uma criança que flutuava, irmãos. E de todas as formas que vocês imaginaram, ela tentou chamar nossa atenção. Brincando, dando cambalhota, risada. E eu fiquei encantada. Eu achei muito lindo aquilo, uma coisa muito linda, e fiquei encantada. E aquilo chamou minha atenção de uma forma, eu fiquei presa olhando aquela criança. E eu falei assim com os outros irmãos que estavam lá dentro: olha, gente, que lindo, que coisa linda. Não, muito linda. E muitas pessoas também estavam encantadas com ela, né? E nós ficamos ali atrás admirando aquela criança. E aquela irmã que estava dirigindo, ela falou: não, gente, não olha não, não olha não. E eu falei: que é isso, irmã? Fique em paz, misericórdia, é só uma criança. Não tem nada de mal, a gente só tá olhando para a criança, o que tem a ver? É uma criança. Falei isso. E a irmã voltou, continuou dirigindo o ônibus e aquela criança vinha atrás do ônibus acompanhando a gente. E aí, irmãos, teve um certo momento que eu perguntei a Deus: Senhor, isso é um anjo? Essa criança é um anjo? Como é que essa criança está voando? É um anjo, Senhor. E perguntei para Deus. Deus não falou nada. Aí eu perguntei de novo: Senhor, é um anjo? Isso é um anjo que a gente está vendo? Essa criança aqui, que coisa linda, Senhor. É um anjo. E Deus novamente se calou. E aí, irmãos, eu peguei e e começou a entrar uma aflição em mim. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, isso está meio estranho, como é que essa criança está voando? E eu comecei a ficar aflita, não achei mais bonitinho. E nisso, aquela criança notou e ela começou a ficar diferente. O comportamento dela, ela estava tentando chamar nossa atenção de uma forma leve, tal coisa. Ela começou a ficar agitada. Ela não estava normal. Ela começou a ficar muito agitada. E aí, eu peguei e notei que ela estava agitada. Eu falei assim: isso não é um anjo. E eu peguei, irmãos, e repreendi. Falei: não, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Na hora que eu repreendi, aquela criança mudou totalmente a forma de se comportar. E a irmã que estava dirigindo, ela parou um ônibus, falou assim, eu falei assim, ela falou assim: isso não é anjo, não. Isso é o inimigo da nossa alma. Eu peguei e falei assim: tá repreendido em nome do Senhor Jesus. E comecei a clamar o sangue do Senhor Jesus. Aí eu clamei o sangue do Senhor Jesus, aquela criança ficou irritada. Ela começou a ficar agitada, irritada, muito estressada. E toda vez que eu clamava o sangue do Senhor Jesus, ela ficava mais irritada, mais estressada ainda. E nisso, todo mundo que estava ali começou a ficar aflito, porque ela não parava de seguir o ônibus. E nisso a gente estava tentando arrumar uma forma daquela
daquele espírito, né, irmãos? Dispersar e ir embora. E nada daquele espírito ir. E aí eu acordei. E eu fiquei assim, Senhor, o que que é isso que o Senhor está mostrando? Não estou entendendo, tá? Tem alguma coisa que o mundo está tentando me cegar, me iludir, me deixar encantada, mas não é do Senhor. Eu tô achando que é do Senhor e não é. Tem misericórdia. Comecei a pedir a Deus, clamar ao Senhor por misericórdia, me falar, me mostrar a mais fundo o que era aquilo, o que era esse sonho. E durante o dia eu fiquei na comunhão. E aí, irmãos, eu fui entrar na minha rede social. Eu não sou essas pessoas que ficam 24 horas na rede social, não. Mas eu tenho rede social. E acho que a maioria das pessoas hoje em dia, raramente alguém não tem. E a rede social do Instagram, eu entrei e tava vendo que eu tava fazendo alguns serviços, né? E eu entrei e acabei que uma pessoa falou assim, ô Damli, entra no Instagram, na página de uma influenciadora digital e vamos olhar pra gente comprar cápsula de hidratação para cabelo, umas cápsulas que ela indica. E nisso eu entrei e comecei a seguir essa moça. E aí, irmãos, eu fiquei na comunhão ali, tava na comunhão, e eu tava olhando os stories dessa moça naquele dia, e Deus começou a me incomodar. Mas aí eu vi vendo os stories dela, falei assim, eu não gosto de seguir essa moça, ela tem uma coisa nela que me incomoda. A vida dela é muito bacana, mas tinha alguma coisa nela, irmãos, que me incomodava. Mas ao mesmo tempo, eu gostava de acompanhar assim, de ver os stories dela, que é a página onde ela posta sobre a vida dela, a rotina do dia dela. Mas o inimigo é tão sujo que no dia que eu tava vendo, que eu tinha voltado a ver, ela tinha postado que ela estava fazendo um propósito com Deus, que ela ia que ela todo dia ela posta a rotina dela, a vida dela, que na sexta-feira ela não ia postar. E naquilo eu falei, olha Deus, ela tá mudando. Eu pensei, irmãos, que lindo, né? Ah, que bacana, ela também tem Deus, né? Porque ela tá no mundo que ela não vai servir o Senhor. Ah lá, ela também tá te servindo, também tá fazendo sua vontade. Comecei a pensar assim, irmãos. Olha como que o inimigo é sujo. E nisso eu pensei assim e fiquei admirada. Achava lindo ela postando as filhinhas dela, brincando, ela interagindo com as filhas dela. Algumas coisas eu não gostava de ver, não, mas algumas coisas eu ficava ali vendo, irmãos. E infelizmente, né, ela não tinha uma vida, não praticava a palavra de Deus. Estava ali dizendo que estava fazendo o propósito do Senhor, mas ela não fazia, seguia a palavra de Deus. Ela não seguia os mandamentos, entendeu? E nisso eu fiquei ali olhando e estava na comunhão. Aí eu peguei, saí do telefone e falei, ó, Senhor, que bênção aquela moça, né? Às vezes a gente acha que a pessoa, porque tem fama, tem isso, tem aquilo, não tem o Senhor, não vai fazer sua vontade. Não, ela tem vaidade, tem as fraquezas dela, mas ela estava te servindo. E Deus pegou e falou comigo, com clareza, irmãos. Falou assim, nem todos que dizem meu nome fazem meu nome. Falou assim, ela não está fazendo isso para mim. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu falei, mas será, Senhor? Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí eu peguei e falei assim, mas Senhor, por que que o Senhor está querendo dizer isso? Eu acho que ela está com o intuito de mudar, de melhorar. Aí Deus me lembrou do sonho. Falou assim, o sonho, essa criança que tentava chamar sua atenção, essa criança que de todas as formas tentava absorver a sua atenção, é essa moça. É a rede social hoje em dia, né, no caso. O mundo está tentando de todas as formas mostrar que não tem nada a ver, que isso é muito bonitinho, a vida dela é linda, não é? Ela cuida das duas filhas, tem uma vida muito bonita postada na rede social, tem, mas ela está tentando te cegar, te mostrar que o que ela está fazendo e que ela está comigo, mas ela não está. Aí nisso, irmãos, eu fiquei assim, assustada. Falei, Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor está querendo falar? Que a gente. Eu sou meio difícil, irmãos. Falei assim, mas me confirma, meu pai, se é isso mesmo, ou se é coisa da minha cabeça. E aí Deus falou com clareza comigo, irmãos, que
aquilo que eu estava achando que era inocência, que era puro, que era uma criança, não era. Parecia que era uma coisa pura, uma coisa simples, uma coisa boba, mas aquilo estava me afastando do Senhor, porque aos poucos o inimigo estava me cegando, mostrando que algumas coisas assim são normais, né? O verdadeiro normal da atualidade, e que não era segundo a palavra de Deus. E com isso, irmãos, eu fiquei assim um pouco preocupada, mas atenta, né? E eu pedi ao Senhor, falei assim, mas tá, o Senhor me mostrou isso, eu creio que foi o Senhor que mostrou, eu creio que o Senhor está querendo falar comigo nesse sentido. Mas me permite, Senhor, para mim não falar de mim mesmo, para mim não ficar com dúvida de que seja isso que o Senhor está querendo dizer, de que é isso mesmo que eu entendi. Então, irmãos, uma parente minha chegou e entrou em contato comigo uns dias atrás, que ela não estava bem, que ela estava em depressão. O marido dela reclamou comigo, disse que ela tinha feito uma dívida enorme comprando produtos que essa moça indicava, que ela estava comprando, que uma vaidade entrou nessa parente minha, irmãos, por conta de tudo que essa moça postava, de tudo que essa moça fazia, ela queria fazer. Tudo que essa moça postava e indicava, ela ia lá e comprava. Ela não conseguiu sustentar o... É tipo um vício, né? Mas ela não conseguiu sustentar a vida que aquela moça levava, porque ela recebe muito bem. Ela é uma das maiores influenciadoras, se não é a maior influenciadora digital. E com isso, essa parente minha fez uma dívida enorme, o marido teve que vender o carro, pagar essa dívida que ela fez e estava em depressão. Mesmo comprando tudo aquilo, fazendo tudo isso, não conseguia se sentir feliz e se sentir bem com a sua aparência. Queria, né, ter o padrão de vida, de aparência que aquela moça ali mostrava e postava todos os dias e vendia sua imagem todos os dias ali para que as pessoas, sem perceber, comprasse a imagem dela e que quisesse ser assim, ó, eu quero ser um corpo daquele nível, eu quero ter um cabelo assim, eu quero ter uma vida assim, assim, assado, e eu posso servir a Deus da mesma forma. Irmãos, não quer dizer que a gente não precisa ter cuidado com a nossa pele, com o nosso corpo. A gente pode ter, assim, a nossa higiene, a gente ser limpo, a gente tem cuidado com o nosso corpo. Mas o que passa disso, tem coisa que é vaidade. E a gente sabe, quem tem rede social, é muito raro hoje em dia alguém não ter, acompanha alguns, ou vê alguns influenciadores digital. A vida que eles vendem é uma coisa absurda, uma coisa que realmente desagrada ao Senhor. E nisso, irmãos, eu vi que aquilo que parecia tão bobo, uma coisa tão boba, que hoje em dia as pessoas às vezes tá achando assim, só tô seguindo, só tô olhando aqui, só tô acompanhando a vida dessa pessoa, mas o inimigo tá ali por trás, trabalhando e maquinando no que ele vai fazer para tentar te destruir e te desviar do caminho e atrapalhar a sua salvação. Então nós temos que ficar muito atentos, porque hoje em dia, né, Deus me mostrando o que parece que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum, não tem maldade nenhuma. Tem, irmãos. Porque essa moça só postava coisas da família dela, a rotina dela de fazer atividade física, isso, aquilo, umas coisas muito boba, muito bobinha aos olhos humanos. Mas no mundo espiritual, quem estava por trás dela é um adversário da nossa alma tentando me cegar e está tentando cegar muitos jovens, pelo que Deus me falou. Entendeu? Então nós temos que ficar bem atentos com nossos filhos, com nossas moças, com os nossos rapazes, com as nossas crianças, com o que elas estão absorvendo desse mundo e que o mundo tá, tá passando para elas, porque o mundo tem muita facilidade hoje de estar transmitindo as coisas para as crianças, que o celular tá pior do que a televisão. Tudo aqui você tem acesso. É uma ferramenta que infelizmente tem sido usada pelo nosso adversário. Nós podemos usar ela por bem, podemos, mas nós temos que ter discernimento e olhar o que o adversário está usando esse celular dentro de casa para um adolescente, para um jovem, para uma criança, que é uma coisa muito séria, o que eles postam, o que eles mostram, a vida que eles vivem. E isso
nos afasta de Cristo, porque são coisas que desagradam a Deus, são coisas tão pequenas, que parecem tão bobas, mas que a gente não ficar atento, a gente se perde do caminho. Então, irmãos, é isso que eu tinha para dizer. Foi uma coisa que Deus mostrou, me incomodou. Eu tô pedindo a Deus para me ajudar, para me melhorar e servir Ele melhor nessa terra. E o que tiver que fazer, vou fazer. Não quer dizer que eu vou falhar com o Senhor, porque eu sou falha, sou humana, mas a gente tem que ficar atento a essas coisas que o inimigo está colocando na nossa vida, dentro da nossa casa, para tentar nos convencer que é uma coisa tão boba, tão linda como aquela criança no sonho, tão bobinha, tão divertida, mas que se a gente não bobear, a gente se perde e tá batendo palma pro adversário achando que é para Deus. Então, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos vigiar, orar, peço oração pela minha família. E os irmãos estarão sempre em minhas orações. Deus abençoe a vida de cada um. Só o nome do Senhor Jesus seja hoje e eternamente louvado. Amém.